Cerca de 22 mil pessoas passaram pela South Summit durante os 3 dias de evento, que iniciou na quarta e foi até a sexta-feira passada. A maior feira de inovação e empreendedorismo do Brasil teve as suas expectativas superadas, conforme o balanço apresentado pela organização. Mesmo assim, um evento deste porte acaba apresentando alguns desafios. E é sobre isso que o Direto ao Ponto fala hoje. Como foi a edição que recém terminou e quais são os problemas a serem solucionados para o ano que vem. De quebra, ainda falaremos de uma novidade que a terceira edição do evento em Porto Alegre terá. Para saber tudo isso, a gente recebe neste episódio o CEO da South Summit, Thiago Ribeiro. Eu sou Brenda Fernandes. Eu sou Vitor Figueiró. Sejam bem-vindos. Olá, Vitor, tudo bem? Olá, Brenda, tudo muito bem. Vamos então falar de South Summit? Vamos, hoje um pouco diferente, né? Hoje fechando, né, nossa cobertura. Exatamente, passando a régua. Passou 3 dias diretamente lá no CAIS, cobrindo a programação. E, de fato, a gente pôde ver 22 mil pessoas. 22 mil pessoas. Muita gente transitando pelo CAIS Mauá, um espaço que é grande. Enfim, tinha 8 palcos, então era bem distribuída esse grupo, mas muita gente, assim, a gente pode perceber na circulação entre as atividades e também em algumas delas, principalmente no primeiro dia, muita gente dentro das atividades, filas para entrar. Exatamente. E muita gente acabou ficando de fora, né, Vitor? A impressão que eu tive lá, né, os 3 dias, foi de um primeiro dia com um público um pouco superior ao que se projetava, assim. E a gente ouvia muito nas rodas de conversa que a impressão era essa, que realmente tinha muita gente além do que se imaginou. Se a gente vê aqui, por exemplo, passaram 22 mil pessoas. A projeção inicial que a South Summit trabalhava antes do evento era 20 mil. Só por aí a gente já tira uma base de como esse público superou e, especialmente no primeiro dia, isso ficou muito latente, sabe? Além de tudo, né? Que foi o calor. Sim, muito. O calor no primeiro dia acho que foi um dos destaques, assim, era uma coisa que as pessoas comentavam entre si. Tava realmente muito quente, além do esperado, e aí aqueles inconvenientes do calor, né? Muita transpiração, em alguns momentos faltou um pouco de água para tomar, né? Que eles tiveram que recorrer a galões. Então, eu acho que já entrando nesse o que deu certo e o que deu errado, especialmente nesse primeiro dia, o calor é uma alternativa a se pensar no ano que vem, não sei se... No caso, uma estrutura, né, que comporte um dia muito quente. Isso, Porque tinha nos palcos que era uma tenda, né, então Sim. Ali, que era o Demo Stage, eu acho. O Demo Stage. Era uma tenda branca, então acaba que, né, fica mais quente ainda. O The Next Big Thing também era um palco que era num pavilhão grande, mas ele ficava muito quente. Era um lugar, assim, que... Mesmo que tivesse uma climatização, não era suficiente, né? Sim. Tava muito quente. Então... A questão do clima, Porto Alegre sempre surpreende também, né? Porque não tem como tu te programar com muita antecipação, né? Mas isso acho que é um ponto a ser pensado, formas de como driblar, caso seja uma coisa de última hora. Foi o primeiro dia, na quarta e na quinta, foram 2 dias que teve chuva também. Teve chuva também. No final do dia. E, enfim, essa variação de clima aí também brindou a gente com o pôr do sol lindíssimo no Guaíba. Chamou muito a minha atenção. Bom, tem gente que vem de tudo que é lugar, né? E como o pôr do sol, especialmente da quinta-feira, foi uma atração, assim, sabe? Foi. Tinha, acho que 50% das pessoas estavam ali na beirada, tirando foto, fazendo stories, porque realmente, igual o pôr do sol de Porto Alegre, é muito difícil de achar no mundo. Então a galera ficou bem impressionada com o que... Sim, ali foi uma moldura do evento. Foi uma moldura do evento. Veio a chuva, limpou o céu e aí o pôr do sol abrilhantou bem especial. Sim, eu acho que isso é um dos pontos altos, né? Que é um espaço assim que, para quem já é de Porto Alegre, já fica tá fascinado. Eu liguei minha câmera lá e fiz também minha Tua fotinho, mídia. minha mídia.
Mas para quem é de fora, eu acho que chama bastante atenção, e é um dos cartões postais da cidade. O evento sempre terminava ali meio final do dia, ainda tinha algumas mesas às 7, eu acabei pegando até uma perto das 8. Mas, no geral, terminava a programação umas 6 da tarde. O pessoal, então, tinha um happy hour ali no próprio cais Embarcadero, que é uma estrutura de bares e restaurantes. Acho que isso é um ponto bem positivo, né? De uma estrutura... Justifica ser ali, né? Uma estrutura que, principalmente para quem é de fora, né? E acaba o deslocamento sendo um pouco mais prejudicado, já tem um espaço de... Enfim... de comer, de beber algo, de descontrair, de falar de negócios também, né? Porque a gente viu isso ali a poucos metros, né? Outra questão que eu acho que é importante ressaltar é, de fato, o South Summit parou a cidade antes mesmo do evento começar, todo mundo sabia. A publicidade foi bem grande, né? Pela cidade a gente tinha mídias espalhadas nas esquinas, no bairro, mas também mais para a região central. O South Summit acontece no centro histórico. E se repetiu o que aconteceu ano passado, e eu acho que é normal que aconteça em eventos desse tamanho, que é o trânsito caótico, né? Que é um problema da Porto Alegre todo o evento. Especialmente na chegada e no horário esse das 5, caótico, o preço do Uber muito alto. Então... É que, como tu comentou, né? Teria que pensar alguma maneira de ir desaguando esse trânsito com mais facilidade, né? O pessoal ficava muito trancado ali na... É uma avenida bem, bem grande, mas tem muito fluxo de região central, entrada da cidade, para a Zona Sul. Então, é um caminho mais usado, assim, né? O acesso mais prático. Alguma outra coisa, Victor? Eu acho que era legal a gente falar dos temas que a gente acompanhou. Ah, bacana. Sabe, eu pude acompanhar algumas mesas, achei os temas, ao menos, né? Evidente que eu não acompanhei todas, mas as que eu acompanhei. Eu vi uma vontade excessiva, e isso me agradou, de debater temas. Sabe, não eram mesas com soluções, nem ditando algum caminho que deveria ser seguido, eram mesas propositivas, preparando para o futuro. Isso me interessou. Eu vi desde educação financeira, o debate das SAFs do futebol, as fintechs, aquele que a gente fez o podcast também do futurismo. Então, sabe, eu gostei do que eu assisti. Talvez o único que eu fiquei um pouco, que eu esperava talvez um pouco mais, foi a palestra do TikTok, com a Gabriela Comassetto, porque ela falou muito da plataforma, mas eu achei que viria alguma coisa a mais de detalhes, de como se comportar na plataforma, alguma novidade. Acabou sendo uma coisa que, digamos assim, eu já esperava que ela falasse aquilo, sabe? E até pelo tamanho do que é o TikTok e do cargo que ela exerce. Mas de resto, as outras mesas, ao menos as que eu acompanhei, me agradaram. E tu, Brenda? Eu gostei bastante também. Eu assisti mesas bem diferenciadas. A gente até falou isso no outro podcast, da questão da temática do esporte, né? Isso. Aliada à inovação, tecnologia. Teve a mesa das SAFs, teve a mesa de como melhorar a participação do torcedor no estádio, né? Da torcida. E estavam bem cheias, o tema tá bem latente, foi um acerto, assim, né? E mesmo participando de temas já mais, não recorrentes, mas que, como 5G, gamificação, que são temas que estão sempre presentes nesses eventos, né? Todas as mesas que eu participei com um público bem cheio, assim, não foi nada esvaziado. Então mostra também um sucesso do evento na organização da programação, e na escolha dos temas mesmo, né? Tá totalmente alinhado com o que demanda, né? Sim. O tempo das palestras eu achei que foi no tom certo, só que talvez se desse para ter uma abertura, às vezes, para perguntas, sabe? Muitas vezes a gente sentir da plateia a vontade de perguntar, e claro, no site tu consegue, mas talvez o palestrante nem olhe, então daqui a pouco uns 5 minutos finais para questões, ao menos nas palestras que eu acompanhei, nas mesas que eu acompanhei, não teve esse momento, sabe? Sim.
E todos esses temas que eu e o Vitor estamos falando, de estrutura, de acessibilidade também, de mobilidade, e também propriamente da escolha do local e da programação. Eu conversei mais cedo com o Thiago Ribeiro, que ele é o CEO da South Summit aqui no Brasil, e ele explicou como eles pretendem, quais desses pontos que a gente levantou são de fato uma problemática para eles, o que já vem da edição passada, que foi a primeira edição. Então, eu acho que o termômetro nessa edição estava mais alinhado, assim, porque já vem de uma primeira edição que já tem o que comparar, né? Uma edição anterior. A edição anterior era a primeira, então era tudo muito escuro, novo, né? Tendo um projeto, né? Tendo um modelo de referência, mas não sabendo como seria. Então, o Thiago, ele falou sobre esses levantamentos, explicou alguns e ainda contou algumas novidades pra gente. Eu falei com ele mais cedo por telefone e vocês vão ouvir agora um pedaço da nossa conversa. Na verdade, o balanço ele é super positivo, né? A gente conseguiu definitivamente atacar todos os problemas da primeira edição. Claro que a gente teve problemas novos, isso é normal quando a gente cresce e traz uma perspectiva do tamanho que a gente trouxe, né? Foram 22 mil pessoas únicas que passaram pelo Cais Mauá durante os 3 dias, né? Em média, aí nós tivemos 14 mil pessoas no primeiro dia, 11 no segundo, 9 no terceiro, completamente normal com um evento dessas características, dessa proporção. Nós tivemos mais de 900 speakers, mais de 600 investidores, uma cobertura de imprensa com mais de 700 profissionais de imprensa credenciados. Nós tivemos aí mais de 100 fundos, 25 deles internacionais, quase uma centena de speakers internacionais na grade de programação. Esse ano tivemos duas startups internacionais também entre os destaques da competição, né? Nós tivemos também 3 brasileiras, o que continua mantendo aí a qualidade do que vem sendo feito no Brasil e o momento importante que a gente tem em termos de ecossistema. Acho que aspectos como mobilidade a gente conseguiu atacar bem, acessibilidade a gente melhorou, embora o cais não seja de fato um local acessível, mas acho que a gente teve avanços importantes em relação à edição passada. Acho que a oferta de comida foi um ponto positivo também em relação ao evento anterior. A gente não teve grandes filas, a gente teve um mix ainda melhor, né, em termos de oferta gastronômica. Esse ano tivemos inclusive um restaurante entre as opções que foi bem frequentado. A gente teve uma oferta acústica melhor, né, já que a gente tirou, né, os 2 palcos de dentro do armazém do marketplace, né, e criou espaços específicos para eles. A gente conseguiu ampliar o número de assentos, né, ou seja, de espaços com assentos disponíveis. A gente ampliou as áreas cobertas do evento em pelo menos 30%. Nós tivemos, sim, o desafio do calor, sobretudo do primeiro dia. Sim, isso não é controlável, né? Mas isso é uma coisa que a gente não controla, né? Eu brinco que até é minha culpa, porque eu pedi tanto para não chover, que eu acho que eu errei a mão. mas enfim, foi uma questão. Mas é uma coisa do nosso clima, das nossas características, e eu acho que dentro do possível isso não impactou na qualidade do evento, na experiência das pessoas, naquilo que todos nós vivemos no cais. Eu acho que foi mais uma vez um evento intenso, um evento de conexões de altíssimo nível, de muita troca, de muitos negócios. Todos que eu encontro, digo assim, cara, fiz muitos encontros, conheci muita gente, me conectei com muita gente, tenho dezenas de reuniões agendadas, enfim. Acho que de uma maneira geral, assim, não tem como não fazer uma avaliação muito positiva de tudo, assim, sabe? E sempre fica, óbvio, as oportunidades de aprendizado e de melhoria, né? A minha rede de produção, ela costuma dizer que a gente estava lá, né? Que a gente viveu o evento. Então a gente sabe com muita clareza tudo que pode, tudo que dá para melhorar, e agora a gente foca aí
nesse desafio para fazer uma entrega ainda melhor em 24. Isso é um processo de amadurecimento, né? Nós somos um jovem evento de 2 anos, né? Então acho que isso também é importante levar sempre em consideração, mas a gente está bem satisfeito aí com tudo que a gente viveu. Sim, a gente acabou também ouvindo pessoas que estavam lá no evento, e até a partir da nossa própria experiência, né, enquanto imprensa que estava lá, realmente essa edição ela superou alguns desafios da edição passada, mas algumas coisas ainda, como tu bem colocou, acabam ficando. A questão da acessibilidade, a gente tinha uma parte com um piso de metal que ele era meio instável, e é um lugar cheio também, né, com muita gente, acaba dificultando. A questão do acesso também, né, ali o trânsito prejudica muito. E eu queria te perguntar se, diante desses desafios que vão acabar ficando para a edição que vem, tu passa a possibilidade de o cais, aquela região, não ser o melhor lugar para uma próxima edição, de pensar em um lugar com mais condições? Vocês já pensaram sobre isso? Olha, a gente não considera essa perspectiva, né? É um evento com as características do South Summit, ele dificilmente se encaixaria num lugar mais, vamos dizer, tradicional, não é a melhor palavra, né? Ele é um evento que ele precisa dessa aura diferenciada, desse espaço icônico, pitoresco. Isso faz tudo parte da nossa construção. Essa questão do trânsito, todos esses itens, eles são inerentes a qualquer grande evento. Se tu vai no SXSW, ele é assim. Se tu vai no Web Summit, tenta sair do Web Summit às 6 da tarde para ver a complexidade que é. Vai na Expo Intra aqui, em Esteio, na chegada ou na saída. Então, assim, isso é inerente. Tu deve lembrar da Copa do Mundo, o caos que foi, a zona de exclusão que teve que ser feita para contemplar um pouco mais isso. Então, o caminho do gol, tu lembra da seleção da Holanda atravessando a Borges em direção ao Beira-Rio? O impacto no trânsito disso foi algo impressionante, né? Então, assim, essas questões, elas são inerentes. O evento acontece na cidade, em meio às pessoas, com todas essas questões. Então, óbvio, sempre é possível melhorar, ter um plano de contingência um pouco melhor, planejar algum detalhe ou outro da mobilidade. Embora isso tenha sido feito nessa edição já, temos aprendizados o tempo inteiro. Mas o Lucais é um lugar muito especial. Eu gosto de trazer uma imagem que eu cheguei em Madrid para participar do South Summit de Madrid, estou conversando com o prefeito de Madrid, e o prefeito comenta que eu criei um problema para ele, né, porque desde que a equipe de Madrid voltou, a equipe espanhola voltou para Madrid, eles dizem que o prefeito lá tem que arrumar um cais para fazer o South Summit, e Madrid não tem um cais que proporcione isso. Então é disso que eu estou falando, assim, o cais traz uma energia, o cais traz uma simbologia, o cais tem uma série de outros ativos que vão muito além dessas questões, e eu acho que tirar o evento do cais não traz nenhum benefício para o evento. Né? Enquanto a gente achar que o cais comporta, que a gente consegue crescer o que é preciso, eu tenho certeza que o melhor lugar da cidade, né, para se ter um evento desse é o cais. Até porque se eu levo esse evento para um outro lugar, ele vira mais um. O evento é o que é, justamente porque se o cais é uma fragilidade, e sim, ele é um local tombado, é um local que tem limitações, é um local que tem algumas restrições, ao mesmo tempo ele também é a nossa grande fortaleza que encanta aí os visitantes, que encanta quem chega de fora, que nos dá uma energia, que nos dá uma moldura incrível para o evento, e isso eu acho que é inquestionável. Então, na balança, né, os aspectos positivos ainda estão pendendo para que o evento siga no cais. Faça chuva, faça sol, aquela visão do cais final de dia, realmente foi um presente para quem estava no evento. Não tem preço. Não tem preço. Eu acho que se eu cogito mudar, eu vou querer me prender. Tiago, outra questão, a gente teve uma gama e um leque de atividades, várias delas lotadas, assim, né, o que mostra um sucesso também do evento. Muita gente não conseguiu acessar, principalmente no primeiro dia, que teve muito mais gente. Também teve a questão das filas, né,
para acessar as palestras. E outra coisa que a gente percebeu também, que a gente ouviu, foi que algumas delas, não muitas, elas eram em inglês e não tinham tradução simultânea. E o público meio que não sabia chegando lá. Como foi esse feedback para vocês? E se a gente pode esperar alguma coisa, uma organização diferente para a próxima edição? Olha, em relação às filas, elas são resultado da qualidade de quem estava no palco, né? Então, assim, infelizmente a gente tem limitação de espaço. E alguns conteúdos realmente tinham um nível excelente para cima. E acho que isso é natural que se gerem filas. Quem consegue se organizar, se programar, chegar cedo, consegue entrar e ocupar os espaços. E isso acontece em qualquer grande evento. Qualquer grande evento é isso, né? Por isso que a FIFA faz uma FanFest, porque o jogo tem uma limitação de pessoas e não cabe todo mundo dentro do estádio. Então, assim, a gente não tem uma FanFest, mas a lógica é um pouco parecida e talvez seja até um caminho para a gente, em alguns conteúdos, pensar em alguma coisa. Mas não nada que esteja planejado nesse sentido. Agora, em relação à tua segunda pergunta, me deu um branco aqui agora. Que eram as palestras em inglês, sem a tradução simultânea. Ele é um evento global, né? E o inglês é a língua dos negócios, né? Então, assim, é muito difícil fazer esse equilíbrio. A gente sabe que é um desafio, inclusive, para nós, enquanto país, né? O domínio do idioma e tudo mais. Agora, eu acho que a gente tem que entender que um evento com essa natureza, com essa característica, ele realmente precisa disso, né? E a tradução, ela existia. Algumas pessoas não acessaram por algum motivo ou outro, tá? Mas ela assistia, bastava acessar ali via aplicação e era possível acompanhar a tradução. Então, talvez quem teve esse tipo de reclamação foi por desconhecer ou por não ter olhado a informação completa, não olhou o manual do usuário, não olhou o serviço do evento, e que pode acontecer, sempre tem alguém mais desavisado aí no contexto, né? Mas essa questão do idioma, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas se a gente vai em todos os eventos globais de destaque, é uma situação que se repete, né? O idioma que domina é definitivamente o inglês, porque é a língua do mundo dos negócios. Uma das novidades que a edição de 2024 terá será a realização da Conferência de Parques Tecnológicos dentro da programação da South Summit. Essa novidade ela foi anunciada na atividade de encerramento da última sexta-feira e o Thiago Ribeiro contou um pouco melhor para a gente isso. Bom, na verdade, assim, a gente saiu com uma série de coisas combinadas, né? O evento ele é bacana por isso, ele te gera conexões e te traz oportunidades, né? Te proporciona oportunidades já a partir dele para enriquecer o conteúdo, né? Então tem muitas empresas, por exemplo, que estavam simplesmente como speakers e que já nos sinalizaram que querem apoiar o evento de outra forma, né? Então tem N situações que eu poderia te relatar. Acho que essa é muito bacana porque a IASP, que é a Associação Internacional de Parques Tecnológicos, a presidente estava conosco aqui, a EBA, e ela ficou encantada com o evento, e eles fazem um evento latino-americano, né, onde eles levam lá todos os dirigentes de parques para participar desse evento, e ela nos pediu para que o próximo encontro seja no South Summit. Então a ideia é que a associação convide todos os seus associados que estão espalhados aí pelo mundo inteiro para virem a Porto Alegre, não só participar da reunião, mas viver também o South Summit, que é uma experiência incrível aí, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Esse ano a gente teve vários encontros, várias reuniões, a reunião do Pacto Alegre, por exemplo, foi dentro do evento, a gente teve encontro de entidades como a Anshan, como Junior Active, como 100 Open Startups, enfim, várias organizações aproveitaram, né, a realização do evento, a FETransul fez um encontro também aqui. Então, assim, foi muito legal isso, porque o mundo entendeu, né, que o South Summit pode ser o palco aí de muitas discussões importantes,
né? E as organizações estão trazendo esse processo para si, estão chamando para si essa responsabilidade de nos ajudar a ter as melhores mentes, as grandes referências aqui em Porto Alegre durante o período do evento. Certo, Thiago, muito obrigada pela entrevista. Te parabenizo pela atual edição e desejo sucesso para a próxima. Tá bom, muito obrigado, hein? Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Ele então encerra a cobertura do Correio do Povo dessa edição do South Summit. Estaremos de volta na próxima. Mas se você perdeu alguma matéria, vídeo, podcast, você pode conferir todo esse material no site, nas redes sociais do Correio do Povo. O episódio de hoje teve a apresentação de Brenda Fernandes e Vitor Figueiró e edição de Aleph Alencar. Até uma próxima.